Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Antes da gente começar esse episódio, eu quero te pedir um favor. Que você que está ali do outro lado, que não é inscrito ou caiu de paraquedas aqui no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo e vamos fazer com que essa mensagem de Cristo seja conhecida no mundo afora, amém? E hoje eu tenho um convidado muito especial que a gente vai conversar sobre um assunto muito relevante. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para o meu convidado, Pastor Tony. Seja muito bem-vindo ao Cambas de Jesus. Obrigado, Cláudio. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Glória Sendo um a Deus. amigo de Jesus Eita, também. glória, isso né? aí. Glória a Deus por isso. Amém. É uma satisfação, eu fico muito feliz pelo convite, né? Amém. E poder compartilhar um pouco daquilo que eu acredito aqui com vocês. Glória a Deus. Então, Pastor Tony, para começar, eu gosto de perguntar, assim como você perguntou para nós aqui do lado, como é que você... O Pastor Tony, ele chegou e perguntou, Cláudio, como é que você se converteu? Conta aí a tua história de conversão. Só que eu já falei, né, pastor? Aqui eu que faço as perguntas, por favor. Tomar conta aqui do podcast. Isso aí. Entendeu? Eles aqui tomam. Então é exatamente essa pergunta que eu vou fazer para o pastor Tony. Conte para nós como é que o pastor conheceu Jesus, qual que é a tua história de conversão com Legal. Jesus. Eu venho de um berço cristão. Uhum. Eu venho de um berço cristão, mas sem muita experiência com Deus. Né? Exato. E eu sempre senti falta Certo. de algo na minha vida. Pastor, desculpa, eu vou pedir que você puxe um pouquinho mais aí pro ok. teu lado. Eu isso. sempre senti falta de algo mais profundo. Eu olhava para aquilo que eu recebia e pensava assim, só isso? Né? Será que não tem mais? Aham. E essas histórias na Bíblia, elas são histórias ou elas são verdades? Certo. Né? E aquilo sempre me incomodou. Mas fui seguindo minha vida, por um tempo não frequentei muito a religião que eu estava, e ali pelos 20 e poucos anos, ali, 2002, quando eu tinha 20 anos, eu senti dentro de mim que eu precisava mudar. Certo. E a minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, que é a igreja que nós estamos hoje, mas ela tinha um outro nome na época, né? Ela era Deus Provedor. Pode ficar à vontade, nossa igreja. E eu lembro que eu tive uma resistência a ir, né? Certo. E foi engraçado porque no primeiro dia que eu fui, foi meio que obrigado, né? Ela, um dia das mães, ela disse, eu não quero presente, eu não quero nada, eu só quero que vocês vão na igreja comigo. E foi interessante porque eu cheguei na igreja e eu achei que aquilo era um hospício. Eu vim de uma tradição, mas silenciosa, né? Eu vinha da luterana, eles eram mais calmos, um hinozinho, não tinha muita movimentação, você sentava, escutava, né? Cantava os louvores. Exato. E ok, o máximo às vezes saía uma palmazinha ali. E eu cheguei lá, era coreografia, música de gente cantando, gente pulando, uma gritaceira, que aquilo me assustou. Eu disse, meu Deus, isso é muito ruim. E eu fiquei tão revoltado com a minha mãe naquele dia que eu saí da igreja brigando com ela. E as palavras que eu falei, quem conhece a associação sabe que a gente tem uma descida até chegar na rua principal. Eu desci aquele caminho falando para ela que eu nunca mais entraria naquele lugar. Com 20 anos ali. Com 20 anos. Isso. E aí eu acho que Deus ele tem um negócio comigo, entendeu? Porque toda vez que eu falo nunca assim, ele disse, agora eu vou te pegar. Entendeu? Agora, né? E aí alguma coisa começou a mudar ali dentro de mim. E aí eu comecei a frequentar mais. Eu tinha uma certeza dentro de mim que era o caminho que eu deveria tomar. E eu lembro que uma das grandes chaves da minha vida foi quando eu recebi o convite para me envolver com a liderança dos jovens na época. E o menino que cuidava, o Alexandre, Certo. ele me ligando e disse, Antônio, eu preciso de uma resposta. E eu estou pensando. E aí eu lembro que um dia eu estava dirigindo pela rua Blumenau e ele tocou o telefone e eu sabia que era ele, né? Lá apareceu um nomezinho e ele disse assim... eu sabia que ele precisava de uma resposta. E naquele momento eu sabia que a resposta tinha que ser sim e aquilo mudou minha vida. E aí desde então eu comecei a me envolver com os jovens, me envolver com tudo, até que Deus me abençoou e ele me chamou pastor em 2019. Amém. Então esse foi um X da minha conversão. Bem resumido, entendeu? né? Com certeza. Então, gente, só para você que está ali do outro lado, o pastor Tony é um dos meus pastores ali da Igreja dos Filhos, antiga Deus Provedor. E para mim é uma honra também, né, sentar aqui e trocar uma ideia com o meu pastor. Pastor, a gente quer
ali na nossa igreja, a gente investe muito sobre discipulado, né? No caso, vida na vida, um caminhar com o outro ali, tudo isso. Perfeito. Porém, isso não é algo que acontece em todas as igrejas, não é? Eu Correto. podia dizer isso. Eu, Cláudio, me converti numa igreja batista e nós ali, o discipulado era uma turma com várias pessoas, alguém na frente ensinava e era assim uma vez por semana, às vezes duas vezes, e a vida seguia. Essa pessoa, né, depois que sair dessa sala, tem uma vida cristã para enfrentar, no caso, né, no mundo afora, sem mais esse contato, não é? Já para nós ali é completamente diferente. Ali a pessoa precisa ter caminhar com alguém, né? Precisa ser discipulado por essa pessoa. E essa pessoa que está discipulando, ele responde a outra pessoa. Então eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre discipulado, já que é o nosso foco aqui nessa mesa hoje. Ah, legal. É interessante o início ali da sua Certo. fala, porque se mencionar, algumas igrejas não vivem isso, né? Não olham para isso. Mas se a gente voltar para a igreja de Atos, Exato. logo após Jesus ter ido aos céus, a gente vai perceber que esse era o modelo da igreja, né? Os primeiros versículos de Atos vão dizer que eles se reuniam nos templos e nas casas, que havia muita comunhão. E a figura de linguagem que a gente consegue pegar é que se você tiver pegando um barco e remando aquele barco, mas se tu remar só de um lado, você fica girando no mesmo lugar, né? E a igreja, ela não foi feita para ser um lugar aonde uma pessoa ministra. A igreja foi feita um lugar aonde todos são participantes, porque as analogias que nós temos são analogias de corpo. Né? A igreja é como um corpo. E toda a parte do corpo precisa funcionar para que haja vida dentro do corpo. Óbvio que você consegue, às vezes, viver sem alguma coisa funcionando direito. Mas, por exemplo, você precisa do coração, você precisa do pulmão, você precisa do estômago. E nós entendemos que a igreja ela precisa ser um ambiente onde todos se envolvem. Né? Por isso que nós compreendemos esse chamado lá no livro de Atos, e o que muitas igrejas estão fazendo hoje não é criar algo novo, com grupos, células, GC, o nome que cada um intitula para sua instituição. O que nós estamos fazendo é voltar aquilo que Deus queria que acontecesse, que é todos vivendo e servindo a Ele, e não indo lá somente para receber aos domingos ou nos cultos que participam. Uau. E eu já ouvi, né, algumas pessoas dizerem assim, né, que assim, e principalmente algumas igrejas defendem isso. Por que que eu estou mencionando muito aqui sobre igrejas? Porque o que a gente está conversando aqui é importante para qualquer denominação, para qualquer placa, que segue, obviamente, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Porque tem várias denominações ali que Cristo é só mais um elemento, né? Não é o elemento principal. E então, algumas pessoas, elas entendem que discipulado, assim, igual a gente faz, não poderia existir porque o nosso único mestre é Jesus. Então, essa é a bomba que eu jogo ali pro teu lado. Não, muito legal. Obrigado pelo convite. Ai, Deus. Eu vou mostrar, deixa eu trazer um ponto aqui para fechar o assunto dos grupos, né, que me veio à mente. Eu comecei na igreja em 2002. Isso. E a nossa igreja ela transicionou para grupos lá em 2005. Quando eu fui para a igreja, eu fui por uma necessidade, né? E nesse período Deus me atendeu. Isso. Deus respondeu. Só que aí chegou um determinado momento que eu comecei a me sentir perdido dentro da igreja. Tá, mas peraí, eu vim aqui por uma necessidade e a maior parte das pessoas vai por uma necessidade, não há nenhum problema nisso. Né? Jesus ele vai primeiro restaurar a nossa vida, curar, para que a gente possa seguir adiante. E aí em 2005, quando nós começamos a implantar grupos, eu entendi o meu chamado. Porque eu comecei a entender que eu posso, talvez até devo fazer a diferença na vida das pessoas que estão à minha volta. Certo. Então eu parei de ir num culto para receber alguma coisa e comecei a ir para lá para aprender, para poder abençoar a vida das outras pessoas. E aí quando você me faz a pergunta, né, a bomba ali, né, e o texto, a volta aqui, né, se esse é um modelo bíblico, eu não consigo enxergar que não seja. Porque como é que chegou para nós? Porque assim, eu vou me pautar em Jesus através da vida das pessoas que estão à minha volta. Eu lembro que eu entrei na igreja e eu não sei orar.
E aí eu olhava para alguém e via pessoas que eu entendia que eram referências para a igreja. Como é que essas pessoas oram? Como é que essas pessoas louvam a Deus? Ah, nesse momento elas levantam a mão. Eu comecei a me tornar um imitador delas, porque eu cria que elas eram imitadoras de Cristo. Assim como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E se a gente for ler o Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando eles a guardar tudo que vos tenho ensinado, né? O ide fazer discípulos. Eu tenho que ir fazer discípulo. Esse foi um chamado para nós, está muito claro ali, né? Agora, eu entendo hoje a dificuldade que algumas pessoas têm, porque esse convívio com Jesus seria muito mais fácil, né? Você está lidando com alguém perfeito, aí quando você vai fazer um discipulado, você está lidando com um imperfeito falando sobre o perfeito, né? Aí a gente às vezes compara as duas partes, pá, mas esse cara está me falando isso, mas ele é imperfeito? Sim, né? Esse talvez seja o grande desafio nosso. Nossa, cara, que lindo, né? Pô, pastor, pode continuar a falar. É que eu tô impactado também, né? Tô vendo numa perspectiva que eu nunca tinha pensado antes. Sim. Então o pastor tá me levando a... Pode continuar, pastor. Pode não, continuar. tranquilo. Esse ID, e ele é legal porque ele não classifica títulos. Olha, você que for presbítero, você que for pastor, você que tiver tantos anos de fé, não tem nenhum asterísticozinho lá antes te impedindo de fazer isso, de seguir a Jesus e de levar o amor de Jesus. Mas as pessoas, elas vão criando regras. As próprias instituições religiosas vão criando regras e tentando padronizar o mover do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é como o vento, ele vai para o lado que ele quiser. E nós precisamos estar sensíveis a ir para esse lado. Então eu gosto muito desse versículo porque ide, portanto. Nós temos uma cultura aqui na Igreja dos Filhos que aonde você estiver, é o lugar que você deve estar para falar do amor de Cristo. Isso. Então é poderoso quando você chega num lugar e você pergunta, Espírito Santo, por que eu estou nesse lugar? O que tem para que eu possa fazer por ti neste lugar? Existe alguma pessoa que eu possa falar do amor de Jesus aqui? Né? Então, ide, portanto, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? É o chamado de Jesus lá em Marcos 3,13, quando ele disse, sigam-me, caminhem comigo. Certo. E o discipulado, ele parte deste caminhar, né, de estar junto, mais constante. Porque Jesus caminhou com os 12 discípulos por 3 anos. Né? Ele não saiu, pessoal, agora é assim, tá aqui uma apostila, né, vocês vão aprender isso aqui, depois eu venho, vou fazer um teste para saber se vocês aprenderam, porque isso é o discipulado. Aí eu vejo que hoje uma das dificuldades da igreja é porque nós vivemos pessoas muito feridas, que talvez tenham dificuldade de caminhar, porque ao caminhar eu vou me expor. Quando você convive muito com uma pessoa, você conhece o lado bom, mas também você vai conhecer os desafios de conviver com aquela pessoa. E isso hoje dificulta um pouco as pessoas a se colocarem neste lugar. Um outro ponto que faz as instituições hoje talvez segurarem o discipulado é porque você está delegando poder. Que é o que Jesus disse para nós. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, para expulsar demônios, entendeu? Eu vou vos dar essa autoridade. E, infelizmente, hoje, algumas igrejas usam a fé como massa de manipulação, para controle de pessoas. Então, assim, o Cláudio começou a orar, né? O Cláudio começou a expulsar demônios e está orando e as pessoas estão sendo curadas e está muita coisa acontecendo, mas, então ele está sendo maior do que eu? Isso, às vezes, é uma mentalidade de um líder. Né? E a mentalidade de Cristo vocês vão fazer obras maiores do que eu. Ele nunca estava preocupado em nós fazermos obras maiores que ele. Na verdade, esse era o desejo dele. Né? Então, ali que eu vejo que algumas igrejas elas acabam não focando ou privando as pessoas do discipulado, porque o discipulado capacita as pessoas a crescerem e capacita elas a cumprirem o seu chamado. Mas, por algumas circunstâncias, alguns seguram isso, né? Eu não, eu quero que venham pessoas melhores do que eu e continuem e façam coisas maiores do que eu, entendeu? Que eu seja somente essa pessoa para impulsioná-las. Nossa, gente, eu tô impressionado assim, sabe? Porque eu chamei o pastor Tony aqui para
Enfim, era só para ter para falar sobre. Enfim, gente, o que, é que eu quero falar na verdade é que está sendo muito impactante até para mim, porque tem coisas que o que o pastor Tony está falando, está me levar a pensar, está me levar a histórias assim lá atrás, né? Porque realmente Jesus ele foi muito claro que vocês vão fazer obras maiores do que eu faço, né? E nós vemos muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, né? A partir do momento que um dos seus liderados começa a fazer algo maior, o cara fica preocupado, né? Pô, não pode. E Jesus ele deixou muito claro, né? Que nós fazíamos coisas maiores. E eu estou muito impactado realmente esse episódio está muito bom, gente. Está muito bom. Fica ali que ainda tem mais coisas que o pastor Tony ainda vai colocar nessa mesa aqui. Pastor Tony, e então, como eu posso começar a ser discipulado? Eu tô numa igreja em que a gente não fala muito sobre discipulado. No meu caso não, né? Tô dando exemplo, porque eu tô numa igreja em que a gente fala sobre discipulado. Eu já tava ficando preocupado aqui, entendeu? Eu já ia, pô, como é isso aí? Como assim? Vem lá no meu escritório trocar uma ideia comigo. E então isso, como é que eu posso... Porque assim, com base em textos que o pastor Tony trouxe, Sim. nós hoje afirmamos com muito mais categoria, até quem está aí em casa, que é bíblico ser discipulado e discipular alguém. É bíblico. Então, como é que eu estou numa igreja em que a gente não fala sobre isso, como eu posso, no entanto, buscar por alguém que me discipule, não é? Como eu posso começar a ser discipulado ou como eu posso discipular alguém também? Na verdade, as duas questões, como ser discipulado e como discipular alguém. Nós entendemos que para discipular alguém, você precisa ser discipulado. Tá? Então eu vou pegar aqui o Mateus 28 que eu li, ide, portanto, e fazei discípulos. O antes desse versículo, ele é importante. Tá? Que eu tenho que ter um discipulador. E aí a sua pergunta é, como fazer isso se na igreja que eu frequento não tem essa cultura clara da liderança? Isso aí. Né? Todos nós, mesmo que inconsciente, nós temos um discipulador. Nós temos alguém que nós olhamos, admiramos e nós gostamos e queremos imitar essa pessoa. O nosso crivo essa pessoa é uma pessoa de Deus. Essa pessoa ela tem frutos que mostram que ela é usada, que o Espírito Santo está na vida dela. Legal. Fechou essa conta, fechou essa questão matemática. O que nós vamos fazer? Conversar com essa pessoa. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, nós não tínhamos forte ainda, muito claro, essa cultura do discipulado. Mas eu comecei a observar as pessoas e já talvez por uma natureza minha eu fiquei pensando, olha, essas pessoas são referências hoje. Exato. Por que elas são assim? E aí o básico que eu fiz foi lá perguntar para elas, olha, como é que funciona isso? Né? Como é que é isso na sua vida? Como é que foi as experiências que você teve com Deus? O que você me aconselha nessa hora? Né? Porque o discipulado, ele não parte de alguém te procurar efetivamente e você se colocar ali, aprendê-lo, né? Eu vou trazer uma figura de linguagem. Teve uma vez que eu acordei umas 4 horas da manhã. Esse é o pastor Tony, gente. Lá na igreja é assim. Muita dor nas costas. No primeiro momento eu achei que era apendicite. E aí eu fiquei preocupadíssimo, né? Eu disse, aquela dor, se isso rompe, é um problema sério e tal, né? Acordei e aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, fiz os exames e tal, mas era uma dor insuportável, descobri que era uma pedra no rim. Né? Naquele momento já comecei a amaldiçoar aquela pedra, dizer que ela não pertencia, né? Sei lá, deu 3 horas, a dor sumiu, o médico chegou, olha, você tem uma pedra e tal, cadê a dor? Eu disse, não tem mais, não pode ter passado a dor tão rápido, sei lá. Sim. Mas eu creio também no poder da palavra, mas isso é uma outra história. Mas o que eu falo é o seguinte, o médico não me ligou. Eu tava lá, né? Eu brinquei, eu peguei meu telefone, eu disse, acordei com dor, eu fiquei esperando, o médico vai me ligar? Né? Mas ele não sabia que eu estava doente. Eu estava com uma dor. E eu acho que um dos grandes princípios para que você entenda discipulado você tem uma dor que talvez as outras pessoas não tenham. Ou você tem anseios e vontade de crescer, porque não precisa ser somente pela dor. E aí você vai encontrar pessoas que são referências nessa área, e aqui eu estou falando especificamente cristão, né? E aí você vai e vai extrair dessa pessoa aquilo que você quer
para a sua vida. Então, esse é o primeiro passo para começar a discipulado. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, tá? E todas as fases da nossa vida. Porque eu tenho, por exemplo, eu tenho um discipulador principal. Aquela pessoa que eu abro meu coração e ali eu não tenho freio na língua, entendeu? Ali eu jogo para fora. Isso. Mas eu também entendo que existem discipuladores temporários, né? Ou situacionais. Por exemplo, quando eu fui casar, eu fui observar os casamentos que eu via que eram bons. Olha, esse cara aqui tem um casamento do jeito que eu quero que seja. Eu ia lá e perguntava como ele tratava a esposa dele. Quando nós fomos ter o nosso primeiro filho, eu fui conversar com pais que tinham crianças que eram do padrão que eu gostaria que os meus filhos fossem. E eu fui lá e perguntei para eles como é que vocês educam os filhos de vocês. Eu lembro que quando eu fui ter o segundo filho, eu fiz a mesma coisa. Como é que é ter um segundo filho? E foi legal que foi muito aleatório, estava num local e conversei com uma pessoa e ela me deu o melhor conselho que eu tive para a educação de filhos, que hoje eu ensino para as outras pessoas que vão ter 2 filhos. Então, se você vai ter o segundo filho, me pergunte qual é esse conselho. Não é esse podcast hoje aqui. Mas como é que eu começo? Identificando ou uma necessidade ou identificando um anseio. De preferência, a gente tem os dois, né? A gente sempre vai ter uma necessidade e uma vontade. Exatamente. E encontre pessoas de fé que já vivem isso e seja humilde de ir lá perguntar para elas. Nossa, Simples assim. Sem palavras, gente. Mas Simples assim. é muito impactante isso que o pastor Tony acabou de falar. A outra parte do nosso tema, conforme eu falei, né, ali no início, a gente ia falar sobre mentoria e discipulado. Agora eu queria que o pastor Tony falasse um pouquinho sobre a mentoria, porque às vezes eles parecem semelhantes ali. Então eu queria que o pastor comentasse um pouquinho sobre essa diferença ali, né? Sim. Eu entendo que a mentoria, ela é uma ferramenta do discipulado. Tá? Ela faz parte do discipulado. Assim também como algumas igrejas, às vezes, elas têm uma cartilha de doutrina. E elas entendem que isso é discipulado. Não, isso não é discipulado. Isso é uma ferramenta de discipulado. Óbvio que ali é um passo importante. É como a criança que ela chega em um determinado momento, ela precisa ser alfabetizada na linguagem do país que ela vive. Isso. Então, aquelas cartilhas, elas vão te doutrinar para saber os valores que a igreja tem, a cultura, bases da nossa fé. O que talvez as pessoas confundem é, eu terminei aquilo ali, eu terminei meu discipulado. Não, discipulado é vida. Uma vez que você começa um discipulado, você segue isso para a vida toda. Você precisa de alguém, você precisa da humildade de alguém que fale na sua vida. Tá? Então, aquela cartilha, a mentoria, eu vejo isso muito mais como algo com um ponto específico para uma área. O discipulado, ele trata a sua vida por completo. A mentoria, no meu ponto de vista, ela trata uma área específica da sua vida. Então, assim, um curso é uma mentoria. Você vai lá fazer um curso, então, por exemplo, a nossa igreja tem cursos de várias áreas. Eu tenho um curso de adolescentes, como alcançar o coração do adolescente. Eu estou fazendo uma mentoria para aqueles pais em uma área específica. Não é diretamente um discipulado, mas eu estou tratando uma área específica na vida daquelas pessoas. O que talvez confunde um pouco é porque é uma palavra também muito empresarial. E aí as igrejas, elas fecham. Não, mentoria é uma coisa mais... Mas o princípio é isso. Por exemplo, na minha vida profissional, eu preciso crescer em uma área, eu vou fazer uma mentoria naquela área. Aquela pessoa não vai falar na minha vida, ela vai falar naquela área da minha vida. Então é assim mais ou menos que eu olho esses dois cenários. O pastor Tony falou sobre o lado profissional, né? Porque realmente a gente, quando ouve mentoria, a gente leva mais para o profissional, né? E eu queria saber do pastor Tony, porque se, por exemplo, o cara que me discipula, o meu discipulador, ele pode ser o meu mentor também ao mesmo tempo? Pode. Se ele tiver autoridade na área em que ele vai falar, sim. Eu creio, mas eu, por exemplo, eu tenho o meu discipulador, mas eu pergunto para pessoas em áreas específicas, porque assim, o discipulador não necessariamente ele vai saber tudo, ele não tem todas as respostas, ele não tem um aplicativo diferente e lá tipo ele sabe tudo, não. O que essa pessoa que é o discipulador ele sabe? Ele te conhece.
Por exemplo, eu tenho vários discípulos. Quando eu olho no olho do meu discípulo, eu sei como ele está. Porque isso só acontece por convivência. Né? Eu acordo de manhã, eu vejo a minha esposa. Pô, eu convivo com ela há mais de 20 anos. Isso. Eu sei como ela tá. Meu filho mais velho tem 18 anos. Eu olho para ele, eu sei como ele está. Agora, talvez eu não tenha todas as respostas que ele precise, mas eu conheço e acesso o coração dele. Um mentor pode ser, ele pode fazer o papel de discipulador, Isso. mas ele talvez não vai ter essa chave, esse acesso ao coração, mas ele vai ter o conhecimento na área que você precisa naquele momento. Né? Então, não tem problema você pedir conselhos. E a Bíblia orienta você a pedir conselhos nas áreas que você precisa. Agora, o que eu faço? Eu peço conselhos. Mas a palavra final, né, quando eu preciso tomar uma grande decisão, ela parte do meu discipulador. Lembrando, parte de oração, parte de resposta de Deus, porque o meu discipulador não é alguém que vai mandar na minha vida. Né? Ele vai ser a pessoa que ele tem mais acesso ao meu coração e ele me conhece para falar coisas que eu preciso saber. Aonde tem sabedoria nisso? Eu, às vezes, estou emocionalmente envolvido em uma situação. Certo. E quando nós estamos emocionalmente envolvidos, nós temos uma tendência a encontrar as primeiras portas achando que é a resposta de Deus. Exato. Porque nós queremos fugir do problema, fugir da situação o mais rápido possível. O que um discipulador faz? Ele não tem emoção. Ele consegue enxergar de fora. Ele consegue ver um ambiente maior, macro. E aí ele consegue me dar conselhos para isso. Né? Essa é uma das grandes chaves do discipulador. Mas os mentores são as pessoas que elas vão te ajudar em áreas específicas. Que nem, eu procurei casamento. Certo. Foi um mentor de casamento. Exatamente. Mas quem fala na minha vida como um todo é um discipulador. O pastor falou ali sobre o discipulador, no caso, ele não manda em minha vida, né? Eu acho essa questão muito pertinente porque eu já vi questões em que as pessoas elas se recusam a serem discipuladas porque viram experiências de outras pessoas em que o discipulador mandava na vida dele. Em qual sentido? Por exemplo, o cara quer comprar um carro. Ele vai lá e pergunta no discipulador. A resposta do discipulador vai ser o que ele vai ter que seguir. Se o discipulador falar não, compra um vermelho, não é? Ou compra, sei lá, a cor do carro, tudo. É o que ele vai fazer. Muitas das vezes não exatamente numa resposta em oração a Deus. Então, é sobre essa questão que eu queria que o pastor Tony comentasse um pouquinho ali também. Legal. Essa é uma dor grande que as pessoas têm, porque o discipulado também pode ser uma massa de manobra, assim também como algumas igrejas, elas não querem o discipulado porque elas conseguem manipular mais as pessoas. E aqui, infelizmente, isso acontece, não tem como esconder isso. Né? E um discipulado saudável é um discipulado em que o discipulador entende que ele vai trazer caminhos e possibilidades. Ele vai dar a visão, né, um entendimento sobre algo para aquela pessoa, mas nunca controlar. Eu gosto de pensar que eu já é pesado demais controlar a minha vida. Exatamente. Agora pensa. Eu não quero a responsabilidade de ficar cuidando e controlando a vida dos outros. Eu quero só dar orientação e dar o meu ponto de vista sobre aquilo. Como é que fica fácil de entender isso? Criação de filhos. Certo. Por exemplo, você não cria os filhos para ficarem dependentes seus. Eu não quero que o meu filho com 30 anos fique me perguntando coisas. Eu quero capacitá-lo, eu quero treiná-lo, eu quero colocar toda a minha experiência, né, dos erros e dos acertos e deixar essa informação dentro dele para que ele tenha a capacidade de tomar as suas decisões. Uma das coisas que eu vejo saudável no discipulado é poucos encontros, depois de muito tempo. Então, assim, eu tenho vários discípulos que eu não converso todo mês com eles. E isso, para mim, é um discipulado saudável, porque eles cresceram ao ponto de poderem tomar as suas próprias decisões. Agora, se eu tenho um discipulado e eu já estou, sei lá, 3 anos com essa pessoa e eu preciso toda semana, todo mês, me sentar com essa pessoa para orientar ele, eu estou fazendo um mau trabalho. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? Então, infelizmente, tem pessoas que gostam, né, de ter esse controle sobre a vida das pessoas.
Mas isso não, eu não vejo como saudável, né? Porque eu estou criando pessoas dependentes de mim. E o ponto do discipulado é ser imitadores de Cristo e não meus. Né? Eu vou ser o canal para mostrar para eles Cristo e não em mim. Porque senão eu sou Deus na vida deles. Literalmente. E aí eu tenho um grande problema, porque a última pessoa que tentou ser igual a Deus, ou pelo menos a primeira, na verdade, né, que tentou ser igual a Deus, se transformou no nosso maior inimigo. Né? Então, o grande segredo para quem discipula é apontar para Cristo. Né? É ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se isso não for uma verdade, se o discipulado que a pessoa está fazendo não caminhar para isso, então é um discipulado que ele não está ajustado segundo os princípios de Deus. Se a pessoa está obrigando você a fazer alguma coisa, por exemplo, eu vivi muito aquelas experiências, tipo, quando eu era líder de jovens, diziam pessoas que não, você não pode namorar com essa pessoa. Gente, eu não quero a responsabilidade de dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer. Eu quero somente mostrar, ó, isso é aquilo. Eu lembro que uma vez uma pessoa me ligou, eu não era discipulador dele, mas eu era o líder dos jovens, né? Sim. E ela veio, na verdade, ela veio no escritório lá e conversando comigo, ela disse, Tony, eu tenho essa possibilidade de emprego, eu tenho essa possibilidade de emprego, qual eu decido? Eu disse, eu não sei. Não tenho a mínima ideia qual tu decide. Né? Eu posso fazer uma lista aqui de pontos positivos, de pontos negativos, de situação, e eu vou entregar a lista para ti e vou dizer, olha, agora tu tem uma base para tomar uma decisão. Mas eu não quero decidir por ninguém. É muito sério isso. Né? É trazer uma responsabilidade que não é nossa. Então, essa área, ela é muito problemática. Né? O que faz, talvez, as pessoas tomarem também ou aceitarem esse tipo de discipulado é porque elas não querem se responsabilizar pelas suas decisões. Isso é muito problemático. Se der errado, por exemplo, aquele rapaz que veio me pedir do emprego, se der errado, ele vai dizer, foi o pastor Tony. Não fui eu segui o pastor Tony. E aí ele transfere a responsabilidade. Hoje nós precisamos ter uma fé baseada em autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Exato. Eu devo ter sabedoria em buscar mentores para a área, para ter conselhos, e eu devo ter sabedoria em ter um discipulador que conhece a minha vida, que olhando para mim ele sabe, né, como eu estou e ele me dê direção. Mas eu tomo a decisão. Uau. E eu sou responsável por dar certo e eu sou responsável por dar errado. Essa autorresponsabilidade, ela é importante. Então, tem pessoas que não aceitam isso por essa questão. Né? E tem pessoas que eu lembrei agora, que elas não buscam discipulado ou elas não têm coragem de discipular porque ainda não foram curadas. Né? Então, quando a gente lê lá em Mateus, ide, portanto, fazer discípulos, eu gosto de pensar no versículo antes. O versículo antes, para mim, não é o 17 de Mateus, tá? De Mateus 20, 17. Não, é Marcos 3, quando ele chama os discípulos e diz, caminhem comigo. Porque o que Jesus fez primeiro? Ele caminhou, ele ensinou, ele curou, e aí ele enviou. Né? O que é necessário para a nossa vida, e eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, quando eu instigo elas, quando eu motivo elas, por que você não discipula ninguém? Eu não estou preparado. Essa preparação, ela não é capacidade de conhecimento bíblico. Até porque uma das coisas que a gente desmistifica muito aqui na Igreja dos Filhos é que você não precisa saber todas as respostas. Eu não tenho problema nenhum em alguém chegar para mim e perguntar um assunto e eu vou dizer, cara, sobre esse assunto eu não conheço. Mas é normal. Eu vou estudar. Exatamente. Ou eu vou perguntar para alguém que conhece. Que é normal. Né? E isso até é uma cultura que a gente tem que olhar para o meio empresarial e ela é muito boa no meio empresarial. Porque no meio empresarial você tem parceiros. Uma empresa tem o proprietário, né? O dono ali da empresa. Ele tem um contador. Ele tem um financeiro, ele tem alguém que tenha conhecimento em uma área. Né? E isso a gente precisa trazer para dentro de nós. Mas aí as pessoas elas respondem, eu não quero, e elas se escondem atrás de uma falta de conhecimento. Aí eu já brinco, então vai estudar. Pronto, resolve o problema. Se a falta de conhecimento é o problema, quando é que você vai se matricular, ou quando é que você vai começar a estudar, a ler algum livro sobre o assunto? Mas o que eu vejo que talvez mais pese, que as pessoas escondam, é porque elas têm dificuldade de abrir o coração. Porque abrir o nosso coração é algo que dói. Porque você provavelmente vai lá no passado,
mexer em feridas que você está escondendo naquele momento. E aí eu lembro daquela mulher lá no poço, que Jesus foi lá, num momento que não era o tradicional, ele foi ao meio-dia, a gente conhece o horário fora, ele sabia que ela também ia, e ela ia naquele momento porque ela estava se escondendo. Uau. E tem muitas pessoas hoje que não vivem o melhor de Deus porque elas se escondem e não permitem que sejam curadas na sua alma. E aí elas, eu vou ser curado, Deus me cura. Sim, mas também lá em Tiago fala, confessai seus pecados uns aos outros. Olha o poder que há no discipulado. E aí Jesus foi conversar com essa mulher, restaurou a vida daquela mulher. E qual foi a primeira coisa que ela fez? Começou a discipular a cidade dela inteirinha. Todos começaram a crer. Então, se permita ser uma pessoa que seja discipulado. Se permita viver esse processo de abrir o seu coração e falar aquilo que tem na sua vida, as suas dores, aquele momento sem filtro, porque isso começa a trazer cura na sua vida. E quando a sua alma ela é restaurada, você se torna uma boca de Deus. E você não vai conseguir ficar em silêncio. É muito legal, porque quando a pessoa é curada, ela começa a gerar cura também na vida das outras pessoas. Mas quando uma pessoa é ferida, ela fere aqueles que estão à sua volta. Então você precisa olhar a natureza e descobrir o que está dentro de você. Né? Então esse é o ambiente que eu vejo, né, desse discipulado. O primeiro passo para um discipulado é eu ser curado. Exato. O segundo passo é a partir do momento que eu ser curado, que aí vai ser, eu não preciso nem dar esse passo, ele vai ser natural. Eu vou discipular outras pessoas. E algo que eu vejo poderoso ali na Igreja dos Filhos, eu vejo sempre 3 esferas. Eu gosto sempre de tentar pensar em 3. Existe Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, alma, espírito, tal. Tudo 3 ali. Nós vivemos 3 momentos de discipulado. Todo domingo nós vamos no culto e nós somos discipulados. Nós temos uma palavra da pessoa que está ministrando, do pastor Tiago, da pastor Dani, geralmente ali na nossa igreja, dos nossos bispos, e eles trazem uma direção coletiva para o corpo. Então é necessário que você esteja numa igreja. Depois é necessário que você esteja num grupo de crescimento. Tá? E qual a diferença dos dois, né? Da célula, do grupo pequeno? Na igreja, você não levanta a mão e tira uma dúvida da pregação. Você está lá para receber uma direção. Até porque seria... Imagina, nós temos um ambiente ali com 700, 800 pessoas por culto, todo mundo perguntando, eu queria tirar uma dúvida. Perderia totalmente ali raciocínio. Agora, no grupo, você pode, né, aplicar isso na pessoalidade daquele grupo. Então, você tem o discipulado coletivo, você tem o discipulado geral, você tem o discipulado do grupo e você tem que ter o discipulado individual, que é o que fala na sua alma. Então, nós recebemos a direção geral, nós olhamos para o grupo e vemos a aplicação disso, e nós temos o discipulado individual, onde a nossa vida é curada. Eu creio que uma pessoa saudável precisa viver os 3. Ela não consegue sobreviver somente com 1 ou com 2. Vai faltar alguma área na vida. Vai faltar alguma área na vida dessa pessoa. Literalmente, né? Tem quem vive só com 1, quem vive só com 2. E é isso aí, pastor Tony. Que legal esse episódio aqui, gente. Você que caiu aqui agora, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. E vai lá, recua esse episódio aqui, porque tem muita coisa boa ali. Pastor Tony, a gente está bem na reta final. Certo. E normalmente aqui no Camba de Jesus, eu peço que os meus convidados deixam um recado para o Camba de Jesus que está, nesse momento, nos assistindo. Pastor Tony vai olhar bem naquela câmera e deixar esse recado da parte de Deus para esse Camba de Jesus. Ou que o pastor Tony acha que pode deixar. Legal. Fique à vontade ali. Discipulado não é passar informação. Discipulado é gerar transformação de vida. E a transformação de vida só acontece com o convívio, porque nós nos tornamos parecidos com aqueles nós caminhamos. Então, encontrem pessoas de fé, encontrem pessoas que são exemplo para você e busque caminhar com essas pessoas, porque você vai se tornar parecido com elas. Porque foi isso que transformou a vida dos discípulos. De pescadores, eles se transformaram em grandes homens de Deus porque caminharam com Cristo. E a fé de Jesus chegou até nós porque alguém caminhou com esses homens e alguém caminhou com os homens que caminharam com eles. Timóteo 2:2, se eu não me engano, diz assim:
aquilo que de mim ouvistes diante de muitas testemunhas, encontra em homens fiéis e idôneos capazes de instruir a outros. Uau. Nós vemos 4 níveis. O que ouviste de mim, encontra homens fiéis, idôneos, capazes de instruir a outros. Então era Paulo ensinando Timóteo, que estava dizendo, Timóteo, encontre outras pessoas, e essas pessoas precisam encontrar outras pessoas. Discipulado é vida. Bem. Gente, esse pastor Tony é muito legal, né? Glória a Deus pela vida dele. Então, você que ficou até o final desse vídeo aqui, muito obrigado. Mas eu vou te pedir só mais uma coisa. Se inscreve aqui no nosso canal. Para você que não é inscrito, deixa aquele like e compartilha esse episódio aqui especificamente para aquele grupo de amigos que você entende que precisam de ouvir esse tema aqui. Então, muito obrigado. Deus abençoe você, estamos juntos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Canvas de Jesus. Ei, não, vai repetir essa parte aí, vai repetir essa parte. Tchau, tchau, Canvas de Jesus. Eita, glória.